Então, o link da aula ao vivo é postado, né? Antes das 9, aí 9h05 a gente está iniciando o nosso conteúdo. Né? Eu já coloquei a gravação, então, a dar início. Tanto os nossos slides de aula, quanto a própria gravação ficam disponíveis para vocês depois ali no Classroom, né? Na barra atividades do Classroom, temos um tópico lá, vídeos, aulas ao vivo. Então, os vídeos da aula passada estão todos lá, né? O vídeo do contato pedagógico, a gente conversou sobre como tudo ia funcionar, né? Todo o processo avaliativo, como é que esse projeto, né, vai acontecer. A gente fez a formação das equipes e depois do contrato pedagógico, a gente trabalhou já a etapa 1, né? Isso na terça-feira da semana passada. Sempre na primeira aula da semana, que é a terça, a gente trabalha, né? O que tem que ser feito, como deve ser feito, o que não pode faltar, tá? Porque cada etapa entregue vale nota, né? Depois da terça-feira, na quinta, a gente sempre faz uma retomada dessa etapa com outra perspectiva, trazendo um trabalho que foi entregue, né, em ano anterior, com erros e acertos, falhas, problemas, para a gente analisar. E a gente olhou, então, na quinta-feira, né, uma etapa 1 entregue, com vários problemas, várias situações que eu fui ressaltando para vocês, terem cuidado, observarem, não cometerem as mesmas falhas, né, para quando fossem entregar a etapa 1 de vocês. Os grupos fizeram as entregas da etapa 1, eu já fiz a correção, coloquei as observações pedindo ajustes e já devolvi, né, para os líderes de grupo, que devem ter compartilhado, né, com os seus grupos o resultado, né? Não só o resultado, como o próprio arquivo com as observações, para que vocês possam fazer aí as correções. Depois, em seguida, a gente abre um arquivo para olhar onde aparecem as correções, né? E pode haver dúvida em relação a isso, embora a gente tenha falado no contrato pedagógico, né? Pode haver dúvida, inclusive a Amanda já levantou essa dúvida ali, né? Onde ver isso no arquivo, enfim. A gente vai abrir logo em seguida, depois a gente relembrar o calendário, a gente faz isso. Compartilha a tela do Classroom com vocês, a gente abre alguma entrega ali da etapa 1 de algum grupo para ver onde aparecem as observações, tá? Então vamos lá. Vamos relembrar o nosso calendário. Então, gente, no início de cada aula a gente sempre vai retomar o calendário, né? Para que ninguém esqueça, né, das fases do nosso projeto, tá? Então a ideia é montar uma empresa, né, um plano de empresa, um plano de negócios em equipe. Formamos aí as equipes na terça-feira, né? De 6 a 8 alunos. Então a ideia é montar uma empresa, né? Não é copiar uma empresa, né? Não é encontrar um nome, né, de uma empresa e um logotipo que já existe, né? Em alguns casos aconteceu uma situação assim, né? Ao abrir o trabalho, o nome da empresa era exatamente o nome de uma empresa que já existia e o logotipo, inclusive, o mesmo logotipo da empresa que já existia, né? Então é uma observação importante, gente. Acontecendo isso, né? Óbvio que eu vou colocar e vou pedir alteração, né? Então procurem sempre, né, seguir as orientações de aula, estar atentos àquilo que foi dito, né? Porque a nota é dada, né, em função dessas orientações, né? Na orientação da terça-feira a gente fala sempre o que é para fazer, como é para fazer, né, os detalhes importantes em relação àquela etapa, né, os cuidados, né, o que a gente tem que construir ali. E aí na quinta-feira sempre observações sobre erros mais comuns. E aí o que eu aguardo na entrega de vocês é que vocês sigam, né, essas orientações, é claro, né? E aí, como a gente falou, vale 2 pontos, seguiu todas as orientações, vai ficar com os 2 pontos. Faltou alguns elementos, né, alguma coisa não foi feita de acordo com o que foi pedido, né, ou ao cerne do trabalho, que é planejar um trabalho, né, planejar uma empresa, criar uma empresa. Já começou daí sem acerto, já ficou com 0, mandei observação para alterar, para depois receber essa alteração com, né, com a ideia realmente original, e aí faz a correção e recebe a nota a partir dessa ideia original, né? Então, dia 10/8,
terça-feira, a gente começou a etapa 1, né? Depois do contrato pedagógico, quando a gente conversou lá, né, todo o processo como funcionaria. Na quinta, dia 12, foi o fechamento da etapa 1 com um trabalho analisado, um trabalho pronto, analisado, e vocês ficaram aí com, né, o prazo até o dia 14 do 8, sábado, às 23h59, para entregar essa primeira etapa. Né? Hoje, dia 17 do 8, a gente inicia a etapa 2, tá? Mesmo processo, né? A aula da terça-feira, o que que é? A gente fala sobre como fazer, o passo a passo, os cuidados, as observações, tudo que não pode faltar no devido processo. Depois, na quinta-feira, dia 19, eu vou trazer um trabalho que foi entregue nessa etapa 2, para a gente olhar os erros mais comuns, os problemas, né, aquilo que estava faltando, enfim, para vocês terem noção, né, desses erros mais comuns, também para não cometerem na entrega de vocês. Valendo 2 pontos, entrega prevista até o dia 21 do 8, às 23h59. Na terceira semana, lá no dia 24 do 8, na terça-feira, é a etapa 3. Mesma coisa, né, na aula da terça-feira, 24 do 8, a etapa 3 está iniciando, então o que a gente vai fazer? O como fazer, o que fazer, o passo a passo, o que não pode faltar, as orientações. Depois, na quinta-feira, 26 do 8, um trabalho que foi entregue nessa fase, etapa 3, com os erros mais comuns, valendo 3 pontos para vocês entregarem até o dia 28 do 8. Tá? No final da N1, né, que é a etapa 4, 31 do 8, uma terça-feira igualmente, nós vamos de novo, passo a passo, o que fazer, como fazer, o que não pode faltar, as orientações, para na quinta-feira, 2 do 9, nós trazemos um trabalho que foi entregue na etapa 4, com os erros mais comuns para a gente analisar, valendo 3 pontos para vocês entregarem, né, até o dia 4 do 9, às 23h59. Assim nós temos toda a nota da N1, né? N1 valendo 10 pontos, 2 pontos etapa 1, 2 pontos etapa 2, 3 pontos etapa 3 e 3 pontos a nossa etapa 4. Fechou a N1, 10 pontos. A N2, que é a nossa segunda nota, né, vale 10 pontos, é a nossa apresentação final. Mas antes disso, né, a gente tem uma aula com orientações finais no dia 6 do 9. Tá? Por que dia 6? Porque dia 7, terça-feira, nós temos um feriado, né, que é a Independência do Brasil. Então, em vez de ter a aula na terça-feira de manhã, a gente vai ter, excepcionalmente, em função do feriado, a aula na segunda-feira de manhã, tá? Dia 6 do 9, das 9 ao meio-dia, tá? Nessas orientações finais, a gente vai falar sobre a apresentação de vocês, né? Alguns detalhes a respeito dos slides, cuidados, enfim, que vocês precisam ter, tá? Para fazer, então, essa apresentação na quinta-feira, 9 do 9, tá? Vale 10 pontos essa apresentação. A gente já conversou com um pouco mais de detalhes aí no contrato pedagógico, mas no dia 6 do 9, né, a gente vai tratar com mais informações ainda, tá? Esses 10 slides que vocês vão apresentar e que vai valer, então, 10 pontos, todos apresentam, né? Todos precisam participar, como a gente já comentou lá no contrato pedagógico, são de 6 a 8, né, alunos por equipe. Então, nesse dia, né, quando o grupo estiver apresentando, né, todos abrem o microfone, todos abrem a câmera, né, do grupo que está apresentando. A apresentação é gravada. Depois esse registro, né, da participação de vocês na apresentação, né, fica como comprovação para a escola, né, que vocês participaram deste momento, né, desse momento avaliativo. Tá? Sendo que, para apresentar, né, no dia 9 do 9, o grupo tem que ter entregue já no dia 5 do 9, tá? O roteiro final, que é aquele que a gente mostrou lá no contrato pedagógico, e tem que ter entregue também os slides da apresentação, tá? Conforme a gente também demonstrou lá no contrato pedagógico. Né? Como abrir os arquivos, fazer a edição e fazer as entregas, a gente tratou no contrato pedagógico, né? Já ficou definido, né? Os grupos, ficou definido o líder de cada grupo, e é o líder que faz a entrega pelo grupo, né? Tá? Somente o líder entrega, né? Por cada um, né, por cada grupo. Tá? Inclusive, cada grupo tem seu próprio link, né, no WhatsApp, onde vocês se reúnem para debater as informações, dividir as tarefas, né, e se organizar. Tá? Então, esse é o nosso calendário, tá? E a gente vai
conversar agora um pouquinho a respeito lá das entregas, né? Que foi uma pergunta que veio da Amanda, que inclusive está com a mão levantada aí de novo, não tinha visto. Quer fazer uma pergunta, Amanda? Sim, eu queria falar sobre o trabalho, esse que tu citou agora, que foi tirado da internet, alguma coisa assim que aconteceu. Esse trabalho é o nosso, e na verdade a gente não sabia que existia essa empresa no já, sabe? Eu não, pelo menos eu não sabia. E aí eu fiquei bem assim, realmente em choque com isso, porque eu fiz toda aquela parte, tipo, eu criei a parte ali escrita, sabe? Do desenho e tal, como funciona, os cabelos junto com a flor ali para representar, no caso, a parte de cosméticos, sabe? E aí depois, quando eu fiquei sabendo que existia, eu não entendi muito, e daí, no caso, eu vou ter que alterar toda a parte que eu criei, porque existe a empresa também, tipo, eu não sei, eu achei meio injusto, sabe? Porque eu realmente não sabia que já existia. Bom, em termos de injustiça, acredito que não tenha havido injustiça, tá, Amanda? Porque foi informado, né, que vocês vão fazer um plano de negócio de uma empresa nova, né? Então, obviamente, se vocês vão fazer uma empresa nova, vocês têm que ter esse cuidado, né, de olhar se já não existe, né? Então, nesse ponto, não vejo injustiça em relação a isso, tá? Sim, mas em conta também do próprio logo. Eu não sei qual é o significado do logo deles, porque eu nem sabia que existia. Mas o nosso tem um significado bem diferenciado, até porque fui eu que criei ali a parte dessa parte, sabe? Então, eu não sei se isso teria que ser alterado também, essa parte, por conta Sim, que eu sim. realmente não Então, sabia. o significado não muda o fato de que o logotipo é igual ao logotipo de outra empresa. Imagina, por exemplo, eu abrir um outro supermercado e usar como logotipo o esquilo do Zafari. Consegue imaginar isso? Imagina eu criar uma empresa de carros e utilizar o símbolo da GM. Né? Isso é ilegal, né? Não pode ocorrer, né? A gente está fazendo um plano de negócios, né? Com a perspectiva da legalidade, né? Então a gente está fazendo um curso técnico, né? A gente não está, enfim, né? Fazendo algo que não tenha relação com a realidade, né? Então, obviamente, né, que o logotipo é a marca da empresa, né? Então a gente não pode utilizar nada que represente uma outra empresa, seja o nome, seja a marca, logotipo, seja o slogan, né? Nada pode ser igual ao que existe uma outra empresa, né? Já criada. Então, mesmo que eu mude o nome, não vou poder usar o mesmo logotipo de uma outra empresa, né? Aquilo é uma Sim, eu marca, entendo. né? E aí a gente tem essa perspectiva aí, né, na legislação de que a marca, né, ela tem um dono, né, e a gente não pode usar a mesma marca, tá? Então, nesse sentido, precisa sim, né, não só trocar o nome, precisa trocar o logotipo, né, provavelmente, eu não me recordo agora do trabalho de vocês, né, são várias turmas e vários projetos, mas provavelmente eu devo ter colocado alguma observação assim, talvez no arquivo de vocês, né, procura trocar o nome, trocar o logotipo, né? Já existe uma empresa com esse nome, ou já existe uma empresa com esse logotipo, alguma coisa assim. Provavelmente foi isso, não foi, Amanda? Bom, a parte das alterações eu ainda não achei, não vi, ninguém me falou nada, mas eu acredito que seja isso, sim. Tá. Então, sobre as observações, vocês têm que trocar essas observações entre vocês, né? A gente combinou isso também dentro do nosso contrato pedagógico, né? Que a correção é enviada para o líder, que é o líder que entrega, e o líder tem que compartilhar isso com o seu grupo, né? Então, vocês podem, inclusive, né, reforçar isso dentro dos grupos de vocês, na hora que vocês forem conversar entre vocês, né, e debaterem as ideias, enfim. É importante dar uma reforçada, né, ó, pessoal, quando tiver lá já a correção pronta, vamos compartilhar, isso é importante para o grupo, né. É sempre uma questão de organização interna dos grupos também, tá? Mas, como eu disse, Amanda, depois daqui do nosso calendário, eu vou abrir um arquivo ali entregue na etapa 1, para a gente ver onde aparecem essas observações
porque assim como foi uma dúvida para ti, né, eu tenho certeza que pode ser para os demais colegas, então uma pergunta bem pertinente, e a gente vai olhar juntos, tá, Amanda? Para ajudar toda a turma aí, né, para quem tem dúvida também, que nem tu, onde é que eu vejo as observações, enfim. Então, achei a tua pergunta muito importante, a gente vai olhar isso junto, tá, Amanda? Tá bom. Obrigada. Nada. Stephanie, conectando, bom dia. Yasmin Torres está com a mão levantada, quer falar, Yasmin? Oi, Sor, olha só, como eu voltei a fazer de na semana passada e os grupos já estavam formados, eu fiquei sem grupo e eu tô meia perdida no que é para fazer. Tá. Tu já assistiu o material da aula da semana passada, Yasmin? Uhum. Tu assistiu a aula da terça e da quinta? A da terça acho que eu não cheguei a assistir. A da terça é a mais importante, né? Porque é o início, né? E na terça-feira a gente fez o contrato pedagógico. Tu já assistiu o vídeo do contrato pedagógico para entender como funciona essa disciplina? Pelo que eu vi, o senhor tinha feito um PDF sobre isso, né? Tem um vídeo lá gravado. Lá no tópico vídeo, não, melhor dizendo, né? Contrato pedagógico, tem um arquivo em PDF e tem o vídeo do contrato pedagógico também, onde a gente conversou sobre todos os detalhes. Então, eu recomendo, tá? Que assista, porque foram várias informações, enfim, e quem não participou precisa assistir para entender, né? Como tudo vai funcionar, tá? Mas a gente Uhum. vê agora essa situação, né? Tem a Yasmin, que está sem grupo. Tem mais alguém que está conectado agora, que não participou da primeira aula, que não está em nenhum grupo? Eu sou. Miriam, tá, então já temos duas, né? Temos a Yasmin e a Miriam. Alguém mais, gente? Só as duas por enquanto. Tá, então a princípio é só as duas, né? Então eu vou primeiro ver essa questão que a Amanda tinha levantado, da questão das observações ali, vou conversar, né, com os grupos em relação a essas observações. E se não entrar mais ninguém na chamada, né, e depois das observações, a gente vê a situação de vocês duas, tá? Se a gente tem Tá bom, Sor. vaga ali nos grupos, aí tenta distribuir as duas, né, nos grupos que já tem. Só se entrar mais gente na chamada para formar um grupo novo, né? Porque só entre duas vocês não vão conseguir fazer o trabalho sozinhas, tá? A gente vai ver isso logo a seguir das observações, tá? Então, deixa eu abrir aqui o nosso Classroom para a gente ver essa questão levantada pela Amanda aí, né? Onde ver as observações. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Está compartilhado com vocês, gente, nossa tela do Classroom, tá? Sempre que a gente abre o Classroom, ele já abre, né, com a aba mural selecionada. Clicando na barra Atividades, ele muda a página, né, vai para a página Atividades. Na página Atividades tem o nosso calendário, a gente recém viu ele agora, né? Tem aqui o tópico Contrato Pedagógico, o que eu estava comentando para a Yasmin, né, é importante ver. E depois a gente viu que a Miriam também não estava na primeira aula, né? Na primeira semana. Então, recomendo, tá? As meninas aí que não participaram lá da primeira semana, não só, né, o PDF do contrato pedagógico, mas assistir o vídeo, né? O PDF foi utilizado para a gente produzir o vídeo, né? Para a gente comentar, né? Explicar todas as fases do projeto, os detalhes importantes. Então, recomendo, tá? Tanto a Yasmin quanto a Miriam que assistam, tá? Para não ficarem perdidas, né? Era importante que já tivessem acessado, né? Antes da aula de hoje já, tenham assistido em algum momento, né? Entre a semana passada e hoje. Mas se não puderam ainda, tá? Não deixem de fazer o mais breve possível, tá? Para entender como tudo vai funcionar, certo? Depois a gente vai ver a questão da formação dos grupos, né? Para ver o grupo para as meninas ali. Eu vou abrir então a etapa 1,
algum grupo, tá, que entregou, para a gente ver essa questão das observações, né, onde é que elas aparecem, enfim, tá? Vamos ver se tem algum grupo que ainda tem observações, porque se o grupo tem as correções, provavelmente talvez já nem apareça mais, né? Amanda, vamos aproveitar para pegar do teu grupo, ver se tem observações lá ainda. O grupo já fez todas, mas qual é o teu grupo, Amanda? Quem é o líder? O grupo é o da Bruna Blank. Bruna Blank, tá. Ainda falta, né? O grupo tem as observações, mas não mandou as correções ainda, né? O grupo ainda tem que mandar para receber a nota, tá? Tá. Então, eu vou abrir aqui. Então, os outros grupos já receberam as observações, fizeram as correções, me enviaram. Eu já dei uma olhada, aqui de nota, né? Sor, grupo... a gente não mandou ainda, porque a gente estava esperando a aula de hoje para tirar essas dúvidas, né? Certinho para a gente fazer. Mas Sim, hoje eu já consigo te enviar ele certinho. Certo. Porque eu baixei o PDF, na verdade, eu baixei o PDF com esse corrigido que o senhor mandou, né? Mandei print no grupo do comentário que o senhor deixou ali, tudo certinho. Sim. Eu avisei a todos, comuniquei a todos que tinha alteração. Daí a gente esperou a aula de hoje para poder fazer as coisas certinho. Certo. Recomendo, tá? O grupo se organizando aí, que procurem fazer as correções, né, antes da próxima aula, porque aí vai ficar menos corrido para o grupo, né? Se, por exemplo, se eu enviar o feedback para vocês, né, já no final de semana, se vocês conseguirem se organizar e fazer as correções já no final de semana, durante a semana, quando a gente começar a próxima etapa, vocês já estão mais tranquilos em relação à próxima etapa, né? Porque agora vocês vão ter que fazer essas correções, né? E a gente já está começando a etapa 2, tá? Mas é uma dica, tá? Os outros grupos conseguiram fazer, né? E já mandar as correções, em geral, isso ajuda muito, né? Na organização do grupo, tá? Então, gente, esse grupo mandou o arquivo em PDF, vocês podem mandar em PDF, em Word, né? Ou no próprio formato Google Documentos. Em geral, ali naquele formato Google Documentos, vocês já têm a formatação padrão, né? Tamanho da letra, espaçamento entre linhas, tem o texto que é justificado à direita e à esquerda, o que ajuda muito, tá? Mas nada impede que vocês mandem em PDF, tranquilo, tá? Ao abrir o arquivo, pessoal, eu posso ter colocado já para o grupo, então, alguns comentários particulares, tá? Nessa caixinha que aparece, mas também, ao lado do arquivo, eu vou colocando algumas observações. Alguma coisa que foi analisada, vista, olha, ajusta aqui, ajusta ali. Então, aqui tem uma observação. Desculpa, eu entrei... Amanda, eu olhei, eu tô olhando, na verdade, até aqui agora, eu abri de novo o PDF aqui, e eu olhei também os prints do WhatsApp, e aquelas alterações que eu tô vendo ali na tela aqui aberta, bem no cantinho ali sobre mudar o nome, coisas assim, realmente eu não tô achando aqui. Por isso que eu tenho essa dúvida, né? Eu não tô dizendo, tipo assim, que a Bruna não enviou nem nada, tá? Tipo, não tem nada a ver com isso, mas realmente o cantinho ali não tá aparecendo pra mim aqui. Qual o cantinho ali? Ali onde tem as tuas colocações, as tuas alterações. Essa caixinha aqui, autor, ano, publicação. É bem ali no canto da tela. Do lado Esse do aqui PDF. são comentários particulares, isso aqui vai para o perfil do líder somente. Entendi. Essa parte, essa realmente não... E essa outra parte que tu falou agora também não tem aqui pra mim. Tá. Então, as observações todas, tá? Que aparece aqui no cantinho do lado do documento, vai aparecer quando o líder compartilhar o arquivo. Não é o líder enviar o arquivo separado, baixar, fazer o download. Se ele enviar o arquivo separado daqui do Classroom, não vai aparecer essas observações, tá? Tem que clicar em compartilhar. E no perfil do líder deve aparecer a caixinha compartilhar ali. Deve clicar em compartilhar. E esse arquivo com as observações aparecem ali, tá?
Então, tu não está conseguindo visualizar essa informação que eu mostrei ali agora, aqui. Isso Com o mesmo, isso não logotipo. tá aparecendo. Provavelmente o arquivo foi enviado sem ser compartilhado. Tem que clicar em compartilhar diretamente, tá? Tá bom. Certo? Ou vocês podem fazer uma videochamada entre vocês, tá? É uma outra possibilidade. Vocês criam um link no Google Meet, se conectam todos os integrantes do grupo no Google Meet, o líder abre o arquivo e mostra as observações, vocês já debatem, né, sobre as correções, e cada um fica responsável. Vocês precisam se organizar, como é que vocês vão fazer isso, né? Tá? Então, formas de fazer, tem 1000 formas. O líder pode compartilhar, vocês podem fazer uma videochamada, o líder compartilhar a tela dele com vocês, para vocês olharem as observações. Aí vocês têm que se organizar dentro do grupo para ver a melhor forma que vocês conseguem fazer, né? Para fazer essas correções, tá? Então, estou mostrando aqui para vocês que sim, tem, tá? E está aqui dentro do arquivo as observações. Agora, como vocês vão se organizar, né? Para fazer as correções, é com o grupo, né? Tá? Já dei 2 opções aí. Ou compartilha, ou faz uma videochamada, ou o líder pega, né? Abre o arquivo, faz o print da tela aqui com a observação para enviar para vocês. Tem 1000 formas, né? De vocês fazerem isso. Tá? Então, vamos ver a primeira observação aqui, ao lado direito do arquivo. Está lá, segundo, Paul Rand. Né? O que a gente combinou na aula? É segundo, determinado autor, e o ano, né? Da publicação, né? Então, isso aqui é de um livro, tem que colocar o ano da publicação do livro, né? E não vai o primeiro nome, né? Só o sobrenome do autor, tem que cuidar isso, né? Aqui a empresa do solo, né? Do Solo Cosméticos já existe, né? Essa questão aqui da empresa do Solo Cosméticos. Inclusive, essa empresa que já existe tem esse mesmo logotipo, exatamente igual, tá? Então, foi feito um pedido, né? Para o grupo fazer uma alteração, então, né, e repensar aí, né, se reorganizar em relação ao nome, em relação ao logotipo e talvez até mesmo, né, a estrutura, né, do trabalho, porque, né, não só nome e logotipo, mas tudo mais que for idêntico, né, a essa empresa que já existe, vocês devem substituir, tá? Detalhes importantes sobre formatação, né? Já coloquei aqui que a identificação da figura, né, deve ficar na parte superior, né? Lembram da aula? Na parte de cima fica a figura número tal, né? O título, o logotipo da empresa tal, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, né? Se vocês, então, construíram um logotipo, tá? Então, a formatação da identificação da figura não está seguindo aquilo que foi demonstrado em aula. Então, sempre vai ter, né, alguma observação para vocês fazerem os ajustes. O problema maior aqui vocês vão repensar a ideia de negócio, né? Porque essa empresa já existe, tá? Mas não deixei de colocar as observações de formatação para quando vocês fizerem toda essa reorganização, né? Já fazerem a formatação da forma adequada, tá? Depois aqui no slogan, a mesma coisa, né? O autor, segundo o autor tal, tem que colocar o ano, né? Da publicação, né? O formato que a gente viu em aula, tá diferente, né? Não foi assim que foi combinado. Tem alguém tentando conectar? Deixa eu... Eduardo conectando. Então, vamos continuar aqui. Então, temos uma outra observação aqui na numeração da tabela, né? Então, lembra o que a gente falou na aula? Tudo que não é elemento textual, né? Seja quadro, tabela, figura, imagem, né? Tudo isso a gente precisa colocar o título naquele formato, com a numeração. Então, qual é o número dessa tabela? A tabela número 1, tabela número 2, né? Então, isso precisa seguir uma numeração. A gente combinou, falou sobre isso, né? Orientou na aula, tá? Isso precisa ser seguido. Embaixo vai sempre fonte 2 pontos, né? Ou é a autoria própria, ou é a origem, né? De onde veio, né? Tá? Veio a Simples Nacional, é uma lei, né? Então tem que colocar lá a origem, né? Naquele formato, tá? Depois, bom, fechou, né? São essas as observações aqui. Então,
Usei o arquivo de exemplo desse grupo, né, mas todos os grupos receberam, né, o arquivo de volta com observações. Essas observações aparecem sempre, então, dentro do documento, né, ao ladinho, né, tá? Vocês precisam fazer todas as correções, tá? Os grupos já fizeram as correções, já devolvi com nota, né? O grupo aqui ainda falta fazer essas correções. Certo, gente? Deu para entender ali onde é que aparece, então, as observações, né? As opções que vocês têm aí para compartilharem essas informações com o grupo de vocês, né? Clique em compartilhar lá no perfil do líder para compartilhar para o e-mail dos colegas, ou faz uma videochamada, ou faz print das telas e envia, né? Ou qualquer outra forma, né? Tem 1001 formas de vocês passarem isso, né? Para os integrantes do grupo de vocês, tá? Kathleen conectando, bom dia. A Kelly levantou a mão, pode falar, Kelly. Não, era só para dizer que a colega estava tentando entrar e não conseguia. Certo. Eu vou voltar ali para o nosso material da aula de hoje. Em relação às observações, onde elas aparecem, né? Ficou tranquilo? Ficou entendido? Sim, tudo certo. Obrigada. Tá ok, nada. Então, gente, tá? As informações tem. Agora, como o grupo vai se organizar para compartilhar entre si essas informações, né? Aí é uma responsabilidade de vocês. Né? Eu já dei aí 3 opções, né? Vocês podem fazer da melhor forma que vocês acharem, né? Ah, não quero compartilhar, não quero fazer videochamada, não quero tirar print. Digita no WhatsApp lá no grupo, ó, grupo, item 2 ponto tal, o professor falou isso, isso, isso. Vai mandando as observações por texto mesmo. Quarta opção, né? Então, daqui a pouco, né, se a gente ficar pensando aqui, tem 1001 formas, né, de compartilhar as informações que foram trazidas como observações da etapa, tá? E aí vocês escolhem a melhor forma, o jeito que o grupo acha melhor, né? Pode ser não ser nenhum desses exemplos que eu dei, né? Ah, a gente acha melhor dessa outra forma. Ok, desde que compartilhem entre si, né? As observações e façam as correções. A forma que vocês querem compartilhar aí é com o grupo, né? Tá? Muito bem. Então, hoje, né? A gente inicia a etapa 2. Então, reforçando, né? A etapa 2. Na terça-feira, a gente faz o que fazer, como fazer, né? Detalhamentos. E na quinta, a gente vê um trabalho entregue com erros, acertos, né? Para a gente comentar, tá? Bom, durante essa parte aí que a gente estava conversando sobre as observações, né? Conectaram mais alguns colegas e a gente tem que ver aquela situação da Yasmin e da Miriam, né? Então, a gente estava esperando justamente para ver se alguém mais conectava e se tinha, de repente, mais gente que ia entrar na aula que estava sem grupo, né? Então, gente, tem mais alguém que está na chamada, que está sem grupo? Está aqui ao vivo, conectado e está sem grupo? A princípio não, né? Então ficou só a Miriam e a Yasmin, né? Então vamos ter que distribuir vocês duas, meninas, uma em cada grupo, tá? Os grupos já estão formados, porque só entre vocês duas vocês não vão conseguir fazer. Tá? Tem bastante coisa para fazer, já passou a primeira etapa, né? Então eu vou compartilhar de novo a tela aqui, agora com o arquivo da formação dos grupos que está disponível ali no próprio Classroom. Acho que tem pelo menos um grupo com 7, que dá para entrar mais um, né? E a gente vê um outro grupo aí para entrar a outra colega. O grupo 3, eu acho que está com 7, né? Deixa eu ver. Grupo 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É de 6 a 8, então dá para entrar uma das duas aqui. Nesse grupo 3. Né? A gente já completa 8. Miriam levantou a mão. Quer entrar nesse grupo, Miriam? Não, senhor, eu queria falar contigo sobre o transtorno que vai dar, talvez, para o grupo agora, se eu não teria a opção de fazer só a recuperação depois, ao invés de participar de um grupo. Porque eu acho... Só a recuperação tu vai reprovar.
Teria que fazer. Eu penso mais pelo grupo mesmo, né? Tá entrando participante agora. É que eu acabei na turma, né? A recuperação, tu vai ficar com 0 na N1, mesmo que tu tire 10 na recuperação, 0 mais 10, 10, divide por 2, 5. Tu vai reprovar. Tá. A recuperação E é a só para prova quem de está abaixo substituição da existe média. para quê, então? A recuperação é para quem participou da N1, N2 e ficou abaixo da média. Aí faz para substituir a menor nota e soma com a maior para chegar na média. A recuperação não recupera 2 notas, recupera só uma. Certo. Então, eu já vou pedindo desculpas de antemão, né, pro grupo que eu tiver que entrar, porque vai ser um transtorno aí para eles. Mas, enfim, de qualquer forma, obrigado, senhor. Nada. Grupo 3, vocês têm vaga para um integrante, né? Podemos inserir uma das meninas, então? Sim, senhor, podemos. Tá. Então é mais uma pessoa para ajudar, né? Quem é que entrar no grupo 3? Yasmin, Miriam. Eu entro, senhor. Tá. Então Yasmin está no grupo 3. Yasmin Torres, né? Então, Yasmin P aqui. Yasmin, esse arquivo, formação dos grupos, ele está compartilhado ali no Classroom, na barra atividades, tá? No tópico ali, formação de grupos. Né? Tu pode entrar nesse arquivo e vai aparecer para ti ali, tá? O link do WhatsApp do grupo 3, tá? Entra nesse link e te ter contato com as meninas do teu grupo, tá? Certo? Aí, a partir já da etapa 2, tu vai estar com elas, né? Para construção aí do trabalho até o final, inclusive, né? A apresentação final, tá? Senhor, eu mandei aqui no chat também. Se for melhor para ela, tá aqui no chat daí já. Pode ser, Bruna. De repente fica mais rápido, né? Já coloquei ali, senhor. Tá já prontinho. colocou? Sim. Tá ok. Obrigado, Bruna. Obrigada, Bruna. Obrigada. Então, Yasmin, ficou bem prático ali, porque a Bruna já colocou para ti, tá? Muito obrigado. A Bruna é sempre muito solícita. Muito obrigado, Bruna. Então, agora nós temos que colocar a Miriam, né, em um grupo. Aí os outros grupos, né, qualquer um deles aí, com exceção do 3, que a recém entrou Yasmin, né, podem receber, então, a Miriam. Tem algum grupo aí que gostaria de se ofertar? Temos o grupo 1 da Lara, o grupo 2 da Kathleen e o grupo 4 da líder Eduarda. Miriam levantou a mão. Quer falar, Miriam? Pode falar. Não, foi sem querer. Desculpa. Tranquilo. No grupo 1 nós já temos 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora estão todos os grupos com 8, né? Então a gente vai inserir a Miriam em um grupo que sozinha ela não vai conseguir fazer, né? Eu acredito que se não tem nenhum outro grupo, pode colocar no nosso, não pode, Lara? Laura? Pode sim, sem problema. Não sabia que dá para mais de 8, senhor. Porque daí, senão, ela vai ficar... Não tem como ficar sozinha, é um trabalho muito grande. É. Então, por isso que eu estava falando, né? Todos os grupos são com 8 agora, ela vai ter que ficar... Pode colocar no nosso, senhor. Tá. Sem problema. Tá, ok. Então, eu vou colocar aqui a Miriam. Uma dúvida daí, senhor. Sim. Como tem mais um, daí depois no final do trabalho a gente altera a questão dos sócios ou não? Pode acrescer lá mais um sócio, tá? Muito obrigado, meninas, pela compreensão e pelo aceite também. A Lara já postou ali de novo, né? O link do grupo no chat. Então fica também bem prático aí, Miriam. Acessa ali pelo link, né? Que é esse link que está aqui na tela, mas está lá no chat, tá? A Lara já compartilhou para te poder interagir com o teu grupo, né? E participar da construção das etapas, tá? Já agradeço a elas também. Muito obrigada.
Legal. Vai gostar desse grupo. As meninas são muito solistas também, né? Muito participativas, sempre muito atentas aí. Muito bem, então vou fechar o nosso arquivo de formação de grupos e vamos agora então, já resolvida essa situação aí, né? Vamos tratar da nossa etapa 2. Etapa 2, em número de itens que vocês têm que produzir, né? É bem menor do que vocês tiveram que produzir na primeira etapa, em termos de número, né? De itens dentro do capítulo, né? Agora na etapa 2 é o capítulo 3. Nesse capítulo 3 nós temos o item 3.1, 3.2 e 3.3. É bem curtinho, mas muito importante, né? Muito relevante nessa fase de construção do trabalho, porque a gente vai lidar, né, com os aspectos relacionados aos clientes, aos fornecedores, né, ao mercado, ao consumidor, de uma forma em geral, né, aos concorrentes de vocês. Tá? Então, muita atenção. Na aula da terça-feira é sempre, né, o que fazer, como fazer, o passo a passo, o que não pode faltar. E repito novamente, né, aquilo que a gente já falou no contrato pedagógico, vocês vão fazer etapa 2 e vão entregar. O que eu vou fazer para corrigir essa etapa 2? Tudo que eu pedi na aula da terça, todas as observações que eu falei na aula da quinta, é o que eu vou olhar nessa entrega. Tá? Fez tudo que foi pedido, tudo adequado, de 2 vai ficar com 2. Aí, alguma coisinha não foi feita, já não vai ficar com 2, fica um pouquinho menos. Várias coisas não foram feitas, fica bem menos que 2, né? E assim vai. Sendo que sempre vai para vocês, né? Conforme eu demonstrei agora há pouco, né? Em função ali da pergunta, né? Muito pertinente também da Amanda. A gente viu onde aparecem as observações, né? E que vocês têm que compartilhar isso com o grupo de vocês para fazer as correções e fazer um reenvio corrigido, né? Quando vocês fazem o reenvio corrigido, eu sempre dou mais uma olhada, né? Vejo os acertos ali que foram realizados, né? E posso rever a nota da entrega de vocês sem problema nenhum, né? O objetivo aqui é a aprendizagem, é o acerto e a correção da produção, né? E, claro, a expectativa é que vocês possam fazer a correção das observações, tá? Já logo em seguida. Domingo de manhã eu passei as observações. Se vocês conseguirem fazer até o domingo à noite, ótimo, né? Porque aí já na terça-feira, quando começar a próxima etapa, vocês já estão tranquilos em relação à etapa anterior, né? Não acumula trabalho, enfim, né? Mas é uma dica. Cada grupo pode se organizar da melhor forma que achar, né? A gente vai esperar a próxima aula para aí vocês se organizam como acharem melhor, né? A intenção aqui, a ideia é que vocês não acumulem tarefas, né? Ou não acumulem tarefas para não dar problema, tá? Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Senhor, eu não tô conseguindo, tipo, abrir a parte onde tá escrito, sabe, do ladinho ali. Só, pra mim só tá aparecendo, no caso, o amarelo onde o senhor selecionou, entendeu? Certo. Está abrindo pelo celular ou pelo computador? Pelo computador. Pelo computador? É. Tá. Tenta recarregar a página ou então diminuir o tamanho da tua página, né? Clica no Ctrl ali no teclado e com o escudo do mouse tu diminui, né, o tamanho da tela para aparecer os comentários. A tela precisa estar toda aberta também, porque senão não aparecem os comentários, né? Não sei se ela chegou tá a perceber a hora que eu deixava a tela menor, ela desaparece os comentários, fica suprimido, né? Quando a gente abre toda a tela, aparece todos os comentários. Tenta fazer isso, Bruna, ver se tu consegue ver. Tá, é que assim, ó, agora eu abri no Google, né, documentos. Tá bem baixinho o teu áudio, Bruna, não sei se o microfone tá um pouquinho distante da tua boca. Eu abri agora, senhor, no Google, né, documentos aqui. Aí aqui já não apareceu mais pra mim aonde tá, tá amarelo, no caso, onde tá no PDF amarelo, né. Aqui apareceu só uma forma de edição daí, no caso. Não apareceu os comentários. Tá. Então, abre conforme eu abri ali, tá? Sim. Naquela primeira tela, sem clicar no Google Documentos. Sim, daí eu abri ali, só apareceu, no caso, o PDF, né? Tá, eu vou Sim, tentando aqui. é nesse arquivo em PDF que estão as observações, tá? Sim, sim.
em último caso, tem a opção também de olhar o teu e-mail, né? Cada uma dessas observações aí, por padrão, o Google também manda uma mensagem para o e-mail, né? Colocando lá, né, qual foi a observação que tinha naquela parte ali. Tá bom, obrigada. Tá. Qualquer coisa, eu volto aqui. Tá, ok. Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas. Bom dia, senhor. Só ia dizer que o Gabriel ia entrar pro senhor aceitar ele aí. Mas já entrou já. Tudo certinho. Certo. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, vamos tratar da nossa etapa 2, né? Nossa segunda semana, a aula 3, portanto. Depois, claro, né, esse vídeo vai estar disponível para vocês ali no Classroom. Além do vídeo, né, o próprio PDF que a gente está utilizando para fazer essa gravação também vai estar disponível para vocês lá no Class, né, na barra atividades, tá? Kathleen levantou a mão, pode falar, Kathleen. Oi, olha só, a gente pegou e editou e arrumou nossos erros e eu enviei de novo. Adianta de alguma coisa ou não? Não sei se tu estava nessa primeira parte que a gente conversou, né? Depois que vocês enviam, eu reavalio o trabalho. Foi isso que a gente comentou agora há pouco, né? Mas sim, Kathleen. Claro que se o arquivo vier, né, com erros ainda, né, permanece a mesma nota, enfim. Talvez vocês tenham reenviado, eu fui lá, abri e coloquei observações novamente, né? Se eu me recordo, teve um grupo aí da turma de vocês que eu recebi o trabalho, olhei lá os erros, coloquei as observações de novo e enviei de novo com as observações. Se não me engano, aconteceu de vir o arquivo com os mesmos erros da primeira observação, né, do primeiro envio. Eu não me lembro qual grupo foi. É importante dar uma olhadinha, ver se não está lá as observações, tá? Muito bem, gente. Então, etapa 2, semana 2, capítulo 3, né? Já que na etapa 1 nós tínhamos o capítulo 2, que ia, então, do item 2.1 até o item 2.11, né? Então, nossa etapa 2, vocês vão fazer o capítulo 3. Nesse capítulo 3, nós temos os itens 3.1, 3.2 e 3.3. Já foi dito desde o início, né, desde lá da primeira etapa, na primeira aula, que a gente não deve abrir nenhum capítulo, né, sem antes fazer uma introdução, né, apresentar ao leitor, né, do plano de negócio de vocês, o que ele vai encontrar nesse capítulo que está sendo desenvolvido. Então, capítulo 3, análise de mercado, logo abaixo, né, parágrafo explicando, né, o que será apresentado dentro deste capítulo. Então, vocês fazem uma introdução aqui, né? Então, a empresa XYZ apresentará a seguir o estudo dos seus clientes, concorrentes, fornecedores. Né? Um breve parágrafo relatando aquilo que será apresentado. Para posteriormente, né, fazer cada um dos subitens, tá? O que aconteceu também em alguns grupos, gente? O roteiro que está ali dentro, né, seja etapa 1, 2, 3 e 4, ele já tem toda uma formatação e uma sequência, né? Quando vocês abrirem lá a etapa 2, né, para fazer o envio, tá lá, é capítulo 13, tem 3.1, 3.2, 3.3. Algum grupo ou outro aí, né, desconfigurou o arquivo, né, e colocou lá 1.1, 1.2, 1.3. Não é essa a sequência, né? Cada capítulo tem seu, né, a sua sequência e tem os seus subitens, né, e está tudo adequado, né? Então, por exemplo, teve grupo lá que era do item 2.1 a 2.11, aí foi lá e deletou um dos itens, né, ou pulou, né, a numeração, né? Então, igualmente, né, está saindo fora de tudo aquilo que foi orientado, né? Então, por isso, gente, se está ali é porque é para estar, né? Não foi por acaso, né? Não vou tirar um item fora, né? Ou não vou ali e vou deletar, né? 3.2, vou pular do 3.1 para o 3.3 direto, né? Então, atenção a esses detalhes, tá? A estrutura do trabalho é essa, né? Não tem por que a gente mudar essa estrutura, tá? O que vocês estão fazendo é a produção do conteúdo, né, de um plano de negócio. E a estrutura do plano de negócio é essa que está sendo dada, né? Sem mudar, tirar capítulo, né? Nem mudar a sequência numérica, enfim, tá? Da estrutura que já se tem, certo? Então, vamos ao item 3.1. No item 3.1, nós temos o estudo dos clientes, tá?
Então, aqui a gente tem um elemento, né, lá do marketing, né, que é análise de mercado. Né, a gente vai analisar o mercado, o cliente, o público-alvo, o potencial da empresa de vocês. Para essa ideia de negócio que vocês estão criando, para esse tipo de serviço ou esse tipo de produto, né, que vocês vão ofertar ao mercado, né, quais são as expectativas desse mercado, qual é o tamanho desse mercado, esse mercado absorveria ou não esse tipo de produto ou serviço, né? Qual seria, né, a faixa de preço, por exemplo, né, que os clientes desejariam pagar para esse tipo de produto ou serviço, qual é a faixa etária, nível de renda, né, escolaridade, né, desse público-alvo. Vocês vão montar, então, uma estrutura, né, que, através de uma pesquisa, vai determinar as características do público-alvo de vocês, né, que é aqueles elementos de segmentação, né, segmentação psicográfica, segmentação geográfica, segmentação comportamental. Né, é isso que uma pesquisa informa, né, em relação àquilo que a gente quer saber do nosso público-alvo, né. Onde é que o meu cliente está localizado? Né? O público-alvo em percentual, né? Maior percentual está na região metropolitana de Porto Alegre, maior percentual tem renda de tanto a tanto, maior percentual tem idade que vai de tanto até tanto. Né? A maioria dos clientes, tantos por cento, gostariam de pagar por esse produto ou serviço a faixa de preço que vai de tanto a tanto. Isso tudo a gente obtém da onde? Da pesquisa de marketing, né? Que é o objetivo, então, desse capítulo, né? No item 3.1, estudos clientes, tá? O que vocês vão apresentar no 3.1? O resultado da pesquisa, tá? Então, claro, obviamente, né, vocês já fizeram o primeiro ciclo, né, do curso. Lá no primeiro ciclo, vocês tiveram a disciplina de administração de marketing, e vocês já sabem como é que funciona uma pesquisa de marketing, né? A gente elabora um formulário de pesquisa, vai ter lá as perguntas e as alternativas. Vocês enviam, né, o link da pesquisa. Geralmente o pessoal gosta muito de utilizar o Google Formulários, né? Monta a pesquisa ali, ele gera o link da pesquisa, vocês enviam esse link de pesquisa para os contatos de vocês, né? Então, o meu grupo fez a pesquisa, está lá pronta, tem o link. Então, cada integrante do grupo, né, vai enviar para os seus contatos, né? Seus contatos do WhatsApp, seus contatos no Face, seus contatos do e-mail, seus contatos das suas redes sociais. E aí, durante alguns dias, né, vocês estabelecem o prazo da pesquisa, vai ser 3 dias, vai ser 4 dias. Enquanto a pesquisa está aberta, né, vocês estão enviando o link, pedindo para o pessoal responder. Depois, quando fechou a data, então vocês coletam os dados da pesquisa. Tá? O que é essa coleta de dados? Lá no Google Formulários, ele já vai gerar automaticamente para vocês os gráficos da pesquisa. E é esse elemento, né, o resultado da pesquisa, os gráficos que vocês vão trazer para esse item 3.1, tá? E geralmente o pessoal, tá, mas e a pesquisa em si, né? As perguntas e as alternativas. As perguntas e as alternativas, elas vão ser inseridas no trabalho lá no final, na etapa 4, que são os anexos, né? Na etapa 4 tem um tópico chamado anexos, em que vocês vão colocar lá o formulário de pesquisa, tá? Então o formulário vai ficar para ser inserido lá na etapa 4. No 3.1 é só os gráficos, tá? E aí, claro, né, gente, gráfico é o elemento não textual, né? Então, vocês, obviamente, ao colocar os gráficos, não podem esquecer de fazer aquele formato, gráfico, número tal, né? Qual é o tema daquele gráfico, né? Gráfico 1, o quanto os clientes desejam pagar pelo produto ou serviço. Aí aparece o gráfico, os percentuais, né? Dividido por cores, e a legenda, é claro, né? Para entender o que significa cada cor, né? Então vai aparecer ali tantos por cento, o que é aquela cor? Pagaria de 10 a 20 reais. Então, a gente tem que olhar para o gráfico e as informações desse gráfico devem estar completas, para que quem olhe entenda o que significa. Então, não adianta ter um gráfico ali de cores, não aparece os percentuais, não aparece as alternativas, o que os clientes responderam, né? Tá? Então, aqui, apresenta seus gráficos. Em cima, então, coloquei gráfico 1, o título, né? O que aquele gráfico vai apresentar. Apresento o gráfico, embaixo as alternativas que correspondem a cada cor do gráfico. E abaixo do gráfico é fonte 2 pontos, autoria própria. Por que autoria própria? Quem é que fez a pesquisa? Quem é que montou as alternativas e as perguntas? Né? Foram vocês. Então,
Vocês utilizaram uma ferramenta, né? O Google Formulários, por exemplo. Mas não foi essa ferramenta que elaborou a pesquisa. Então, a fonte é a elaboração. Quem elaborou foram vocês. Por isso, quando é vocês que elaboram uma tabela, né, um gráfico, um quadro, uma imagem, uma figura, é autoria própria, tá? Então, os gráficos serão um abaixo do outro, né? Título, gráfico, fonte. Título, gráfico, fonte. Título, gráfico, fonte. Para cada um deles, tá? Essa é a estrutura. Sendo que, é claro, vocês vão colocar, né, um parágrafo introdutório aqui, logo abaixo do 3.1, né? Vocês vão colocar: realizou-se uma pesquisa de marketing com a intenção de investigar o nosso público-alvo, estabelecer as suas características principais, apresenta-se a seguir os gráficos correspondentes da pesquisa realizada no Google Formulários, que ocorreu da data X até a data X. Tá? Então não pode esquecer de colocar onde foi feita a pesquisa, qual instrumento utilizaram, né? E qual o tempo, né, em que essa pesquisa foi elaborada. Tá? E aí sim, abaixo começa a colocar os gráficos, né, sem esquecer de colocar o título e fonte. Tá? Bom, colocou um gráfico abaixo do outro, né? Tinha feito o parágrafo introdutório. Depois do último gráfico, da última, né, pergunta correspondente àquele último gráfico, vocês vão colocar um parágrafo final, né, 1 ou 2 parágrafos finais, falando do resultado obtido na pesquisa. Tá? Então, vamos colocar lá: de acordo com os gráficos, ora apresentados, né, concluímos que tantos por cento, né, do público, a maioria, é público, por exemplo, feminino, né, ou público infantil. Né, de acordo com os gráficos da pesquisa, tantos por cento, a maioria, né, informou que gostaria de pagar por esse produto ou serviço a faixa de preço que vai, né, de 50 a 60 reais, por exemplo. E vocês fazem, então, uma conclusão, né, da pesquisa naquele último parágrafo. Tá? Então, estrutura do 3.1. Parágrafo introdutório falando, né, da pesquisa em si. Né? Tá? Mas foi realizada uma pesquisa em tal prazo, utilizando tal questionário, com o intuito de investigar isso, isso e isso dos nossos clientes. Apresenta os gráficos, embaixo de todos os gráficos lá, a conclusão, né, em relação àquilo que os gráficos informaram para vocês. Tá? Entendida essa estrutura, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida desse 3.1? Consegui entender bem, senhor. Tranquilo, valeu, Lucas. Então, gente, vocês vão entregar a etapa 2. Aí eu vou abrir lá o arquivo. Eu vou olhar o 3.1. Aí eu disse, fazer o parágrafo introdutório, apresentar os gráficos, embaixo a conclusão. Aí eu abri, olhei. Tá só os gráficos. Não tem parágrafo introdutório, não tem a conclusão. Temos um problema, não vai tirar nota 2, né? Com certeza. Tá? Então, aquilo que eu já disse lá na primeira semana, lá na etapa 1. Se a gente fizer da primeira vez correto, menos trabalho o grupo vai ter. Ele não vai receber observações, não vai ter que refazer. Então, se foi dito para fazer de uma forma, a gente faz exatamente daquela forma que foi dita, a gente vai receber a nota tranquilamente, né? Fiz tudo adequado, nota máxima, só vou esperar a próxima semana. Não vou ter que ficar, né, corrigindo, né, coisas, alterando. Porque já foi feito como foi pedido. Então, a grande questão, muitas vezes, né, quando a gente está construindo uma etapa, é ter atenção em relação à orientação que foi dada, que pode gerar problema, né? Porque se a gente não tiver, depois eu olho, depois eu vejo, né? Ou a gente pode estar distraído com alguma outra coisa, né? Aí pode ser que a gente não, né, não pegue, ou a conexão deu uma caída naquele momento, né? A gente não ouviu, né? E aí, né, a gente não fizer da forma adequada, vai ter correção para fazer. Mas se acontecer o problema da conexão cair, ou perdi a atenção naquele momento, né, eu estou em casa, estou estudando em casa, e tem alguma coisa que acontece, alguém me chamou, tive que atender. Bom, se acontecer uma coisa dessas, né, e aí eu sei que eu tenho que fazer conforme foi orientado, perdi ali 10 minutos, 15 minutos, né, da orientação, o arquivo da aula está gravado. No mínimo, né, eu sei que eu perdi um trecho, depois eu vou pegar o arquivo gravado e vou olhar pelo menos aquele trecho que eu perdi, né, justamente para
não fazer a entrega incompleta e gerar retrabalho, né? Então, pelo menos para mim, né, quando eu era aluno, eu procurava, né, fazer exatamente da forma como foi orientado para não ter que fazer de novo, né? Então, fica sempre essa recomendação. A gente já tinha falado isso lá na etapa 1, na primeira semana, então eu repito de novo, né? Se fizerem exatamente conforme o solicitado, o orientado, né, vai ser muito melhor, né? Menos retrabalho, menos observações ali, vocês vão ter para ajustar, tá? Muito bem. Aqui, gente, eu dei o exemplo do Google Formulários, né? É o mais longamente utilizado pelos grupos, né? Ano após ano, né? A maior parte dos grupos utilizam sempre o Google Formulários. Mas, de vez em quando, algum grupo ou outro gosta de outra ferramenta, ou já usou outra ferramenta, né? Então, alternativamente, né, eventualmente algum grupo usa lá o SurveyMonkey, né? Ou alguma outra ferramenta de pesquisa, tá? Pode usar outra ferramenta? Pode, tá? Desde que apresente, né, da forma como a gente conversou, tá? A vantagem do Google Formulários é que ele, né, já está ali em português, né? Ele já vai nos gerar os gráficos, né? Algumas outras ferramentas alternativas a gente consegue fazer a pesquisa, mas tem que montar o gráfico depois manualmente, né? Que gera um pouquinho mais de trabalho. Então, né, a recomendação e o mais usado é o Google Formulários, mas não é obrigatório. Quem quiser fazer sua pesquisa, né, em outro aplicativo, tranquilamente, desde que apresente, né, no formato combinado aqui, tá? Muito bem. Sobre as perguntas, gente, recomendo, tá, que as perguntas sejam fechadas, porque aí vai gerar os formulários para vocês, tá? Pergunta aberta vai gerar tabulação e bastante trabalho, o que pode inviabilizar, né, a realização, então, da forma combinada. Então, eu tenho aqui, né, um modelo de pesquisa de campo, tá? E aqui algumas perguntas são abertas, outras são fechadas, tá? O que são as perguntas abertas que eu estou dizendo para vocês evitarem, né? Pergunta do tipo, o que mais gosta do nosso produto e não tem as alternativas? É uma pergunta aberta, ou seja, cada pessoa que responder vai ter uma caixinha lá, né, de resposta, e ele vai digitar o seu texto. Daqui a pouco 100 pessoas responderam, cada uma com uma resposta diferente, né? E o gráfico vai ficar inviável, né? Imagina, né? Várias respostas diferentes, texto, né? E não vai gerar um gráfico e vai ficar bem difícil a tabulação para apresentar. Então, utilize sempre perguntas fechadas. Então, vocês estão vendo aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, todas abertas, né? Então, evitem essas. Utilizem as perguntas fechadas. O que são as perguntas fechadas? Aquela pergunta que vocês dão as alternativas e quem vai responder escolhe uma das alternativas. Isso sim, né? É pergunta fechada e vai gerar, né, os gráficos que vocês necessitam para apresentar no 3.1, tá? O recomendável é que vocês façam, tá, uma pesquisa que vale de 6 a 10 perguntas para gerar de 6 a 10 gráficos, tá? Não esquecendo que os gráficos apresentam no 3.1, o formulário de pesquisa depois vai lá no anexo. De 6 a 10. Ah, mas a gente acha importante ali, tem mais algumas coisas, né? 1, 2, 3 perguntas a mais para colocar, porque a gente acha importante. Tudo bem, acrescenta, não tem problema. O recomendável é de 6 a 10, mas se passar um pouquinho também não tem problema, tá? Se colocar 12, 13, 15 perguntas, ok. O recomendável é sempre de 6 a 10, por quê? Né? Em geral, as pessoas abrirem uma pesquisa, né, e elas verificarem que a pesquisa é muito longa, às vezes abandonam a pesquisa no meio, né, e a gente vai ficar sem todas as respostas, tá? Por isso que tem, né, essa limitação, né, em geral, de 6 a 10. Alguns autores falam, inclusive, né, a gente não passar de 3, né, faz 3 perguntas no máximo, mas nós vamos utilizar esse formato aí, tá? Alguns outros autores chegam a falar de 6 a 10. Não se limitando a 10, porque, como eu disse, né, vocês podem achar interessante, né, algum dado, alguma informação que vocês precisam e vai passar de 10. Aí acrescentem, sem problema. Tá? Só não façam 20, 30, 40 perguntas, que aí vai ser bem inviável. Assim, né? Provavelmente muitas pessoas não vão responder por causa do número, né, muito grande de perguntas na pesquisa. Tá? Então, reforçando,
o formulário da pesquisa que vocês vão fazer na ferramenta, né, que vocês vão usar para fazer a pesquisa, esse formulário ele não vai aparecer no 3.1. O formulário com a pergunta e as alternativas vão aparecer lá nos anexos da etapa 4. No 3.1 é só o resultado, ou seja, só os gráficos, né, que foram gerados pela pesquisa que vocês fizeram, por exemplo, lá no Google Formulários, tá? O Google Formulários, gente, bem simples, né? Vocês digitam Google Formulários aí na barra de pesquisa de vocês, ele vai abrir essa janela, né? E aí tem alguns modelos pré-prontos, enfim, né? Mas eu recomendo vocês, né, abrirem, então, um em branco, tá? Que aí vocês escolhem o fundo que vocês querem colocar, né, a cor do fundo do formulário de pesquisa, né? Vocês querem colocar um formulário de pesquisa nas cores, né, da empresa de vocês, né, ou uma das cores que vocês escolheram. Aí vocês editam as perguntas, as alternativas, né, já do zero, tá? Essa é a recomendação. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do Google Formulários. E a gente, só para falar de um ou dois detalhezinhos ali, que pode ser que seja importante para alguém, tá? Então, compartilhei a tela aqui do navegador da internet com vocês, já deve estar carregando aí para visualizar. Então, eu vou digitar lá, Google Formulários. Tá. Então, tá ali, Google Formulários Google. E vai carregar. E vai me apresentar, então, na tela inicial, duas possibilidades, tá? Que é o Google Workspace e o pessoal. Uma pessoa do grupo ficou responsável por fazer a configuração do formulário, né? E essa pessoa, ela trabalha numa empresa, e a empresa dela usa o Google Workspace. Recomendável, gente, questão ética, não utilizem o e-mail da empresa de vocês, não façam um formulário de pesquisa no Google Workspace para quem tem, né, o Google Workspace da empresa, tá? Usem sempre o formulário pessoal, tá? Então, essa primeira opção aqui à esquerda, tá? Pessoal, ir para o Google Formulários, tá? Fica essa recomendação. Eu sei que alguns, né, podem ter o Workspace da empresa, então usem sempre o pessoal. Aí vai aparecer aquela primeira página que eu mostrei para vocês ali, né, no nosso arquivo. Recomendação, vai no formulário em branco, tá? Esse formulário em branco, então, é, né, um formulário do zero, tá? Em que vocês vão organizar a pesquisa de vocês, tá? 6 a 10 perguntas, né? Sobre aquilo que vocês querem saber do público-alvo de vocês, dos clientes, vocês, quanto gostariam de pagar, onde mora, né, qual a faixa salarial, né, o gênero, se comprariam ou não aquele produto, enfim, né, todas aquelas questões que vocês já sabem importantes, né? Aprenderam isso lá na disciplina de administração de marketing. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, vocês podem escolher, né, editar, inclusive a cor do formulário, né? Tem ali a paleta de cores, né? Então, vocês podem escolher uma cor que fique similar, parecida, né, com as cores da empresa de vocês. Já tem uma paleta de cores pré-estabelecida, mas vocês podem adicionar, né, outras cores personalizadas. Vocês podem escolher uma imagem para o cabeçalho do formulário de pesquisa de vocês. Então, vocês montaram, por exemplo, o logotipo da empresa, né? Então, essa imagem do logotipo, vocês podem carregar aqui para aparecer o logotipo da empresa de vocês no formulário de pesquisa. Que é aquele que depois vocês vão apresentar lá nos anexos da etapa 4, né? E aqui, claro, gente, esse é o campo onde vocês vão colocar as perguntas, né? Uma por vez. Mas no formulário, aqui em cima, tem um título do formulário, onde vocês vão colocar, né, o objeto, né? Pesquisa da empresa XYZ, que é a pesquisa da empresa de vocês, né? Ou pesquisa de mercado da empresa XYZ. E depois a descrição do formulário. Quem abrir esse formulário tem que entender qual é o objetivo. Vocês vão colocar ali, né? Aqui. Este formulário está sendo, né, realizado em função de uma pesquisa para conhecer as características do nosso público-alvo. Por isso, nós
estamos apresentando aqui a nossa ideia de negócio. É uma empresa, né, prestadora de serviço de manutenção, que vai acontecer dessa forma. Uma empresa de comércio, que vende vestuário personalizado, dessa forma. Porque aí o cliente já sabe, né, o que é a empresa, para responder as questões, né? Não fica assim meio no ar. Eu nem sei o que essa empresa faz e estou respondendo aqui se eu compraria ou não um produto. Mas qual é o produto? Então tem que ter colocado, né, essa introdução aqui embaixo, né, falando o que é a empresa, o que ela faz, né, minimamente para os clientes saberem, né, do que eles estão respondendo. Que é um erro muito comum, né? O pessoal monta as perguntas, as alternativas, mas o cliente nem sabe que produto é, porque não fez a descrição do formulário aqui, tá? Então tem que fazer essa descrição, tá? Antes de começar a pensar em outras coisas. Aí sim, depois faz as suas perguntas, né? A respeito dos produtos, dos serviços que estarão ofertando, tá? Então, põe ali, pergunta número 1, ele digita a sua pergunta. Quer saber sobre o gênero, sobre, né, sobre salário, renda, né? Quer saber sobre onde mora, quer saber, né, outros elementos relacionados ao produto, como se compraria, indicaria o produto ou não, se aquele produto, né, naquelas faixas de preço estão adequados ou não. Então vai colocar a pergunta, quanto você gostaria de pagar por esse produto ou serviço? As alternativas, né, de 20 a 30, 40 a 50, enfim, vocês vão montando a pesquisa de vocês, tá? As opções também são editáveis, né? Vocês vão editar ali a opção, né? E aí eu recomendo sempre 4 opções, né? Então aqui é só adicionar, aí vocês vão adicionando as opções ali para o cliente que vai responder, né, a pesquisa de vocês, tá? Quero adicionar uma nova pergunta, tá ali, adicionar pergunta. Clique em adicionar, ele automaticamente já vai para a próxima, né? Pergunta número 2, aí vocês vão fazendo, então, as questões de vocês, tá? O importante, gente, marquem sempre como obrigatórias, tá? Então, vamos clicar ali essa como obrigatória. Todas elas vocês colocam como obrigatórias, porque ele não vai pular de uma pergunta para outra sem responder a anterior, tá? Senão, daqui a pouco, né, alguém abre o formulário, eu vou lá, respondo, né, uma, não respondo a outra, e aí vai ficar, né, os gráficos vão ficar incompletos, tá? Então, coloquem todas como obrigatórias, tá? Esse é o básico, então, de uma formatação de formulário aqui no Google Formulários, tá? Claro que depois de pronto, né, o formulário, a pesquisa de vocês, né, vocês podem, se quiserem, né, coletar o e-mail, por exemplo, né, de quem está respondendo, né, tem outras formatações aqui, mas, né, não é necessário mexer nisso, tá? Depois de pronto o formulário, vocês podem enviar esse formulário para os contatos de vocês, tá? Então vejam que eu cliquei ali em enviar, tá? E já abriu aqui as opções de envio. Eu posso digitar o e-mail das pessoas para quem eu quero enviar esse formulário, ou eu posso copiar o link, né? Tá ali, ó. E aí já gerou o link, tá, dessa pesquisa. Eu copio esse link, e aí esse link compartilho no WhatsApp, nas minhas redes sociais, no Telegram, no Facebook, né? Mando por e-mail para meus contatos, enfim. Claro, só façam isso depois de estar todo o formulário pronto, né? Que a partir do momento que as pessoas começarem a responder, vai começar a gerar os gráficos, tá? Onde é que vai aparecer os gráficos? Aqui em respostas, tá? Vai aparecer para vocês os gráficos desse formulário de pesquisa que vocês fizeram. Inclusive, vocês podem, caso queiram, né, também salvar, né, uma planilha com todas as perguntas e respostas, né, que vocês obtiveram nesse formulário, tá? Mas aqui vai aparecer os gráficos, então vocês podem depois, né, do formulário respondido, né, com os gráficos que foram gerados, printar esses gráficos para inserir lá no 3.1, né? Tendo cuidado, é claro, de fazer o recorte, né, para aparecer o gráfico bonitinho lá, tá? Ok aqui, gente, em relação a isso? Tudo certo. Tudo certo, senhor. Legal. Aqui também, senhor, tudo certo. Tranquilo, valeu, Lucas. Muito bem. Então, esse foi o nosso item 3.1, né? O primeiro item do capítulo 3 da etapa 2, né? Muito bem. Agora vamos para o item 3.2, tá? Agora é o estudo dos concorrentes. Tá?
Nesse item, vocês também vão colocar uma pequena introdução ali, né, logo abaixo 3.2, vocês vão colocar, né, a empresa XYZ apresenta a seguir a análise dos seus concorrentes. Analisou-se o concorrente tal e o concorrente tal. 3 concorrentes, tá? A empresa de vocês mais 3. Logo abaixo desse parágrafo introdutório, vocês estão falando que vão fazer análise comparativa dos concorrentes, citaram os concorrentes, vem o quadro, tá, de análise de concorrentes. Então, sempre aquele cuidado. É um elemento não textual, quadro, figura, tabela, imagem, foto, o que seja, tem essa identificação. Então, quadro, número tal. Então, qual é a sequência? Quadro XXX aqui vai ser qual o número? Vou substituir esse XXX pela sequência. Já tinha quadros lá na etapa 1, né? Esse quadro aqui vai ser agora quadro número 9, número 10, tá? Tem que seguir, então, aquela sequência já estabelecida. Quadro número 11, por exemplo, análise de concorrentes da empresa, nome da empresa de vocês. Embaixo do quadro, fonte 2 pontos, autoria própria. Porque quem que está fazendo essa análise são vocês, né? Então, o conteúdo próprio é da análise de vocês, tá? Para comparar a empresa de vocês com 3 concorrentes, tá? Vai ter 4 linhas, né? Nesse exemplo aqui tem só 3, né? Mas na primeira linha vai o nome da empresa de vocês, depois nas 3 linhas abaixo vai o nome do primeiro, do segundo e do terceiro concorrente, tá? Pergunta ali no chat. Lara, isso, concorrentes reais, né? Então, a gente está imaginando, estou planejando um negócio, né? Quando eu for abrir esse meu negócio, quem serão meus concorrentes? Se o meu negócio é uma hamburgueria, né? Eu estou colocando no bairro. Quem é que é meus concorrentes ali próximos, né? Aquelas hamburguerias, as lancherias, as pizzarias que estão ali estabelecidas dentro do meu bairro. Mais distante, né? Eu vou ter, por exemplo, dentro dos shoppings, outros concorrentes, né? Burger King, McDonald's, né? Que dentro da mesma cidade também são concorrentes. Eu posso escolher, né? 3 desses concorrentes. Daqui a pouco eu pego um concorrente mais próximo, né? Meu ali, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho outra hamburgueria dentro do mesmo bairro, vou colocar ele como meu concorrente, um concorrente mais próximo. Mais distante, nos shoppings, por exemplo, né? Vai ter o McDonald's, vai ter o Burger King, né? Ou daqui a pouco eu pego um do shopping, né? Que é o Burger King, e pego um mais distante, que é uma marca grande conhecida na cidade, como Madeiro, por exemplo. Pronto, já tem uma variedade interessante de concorrentes, né? Com características diferentes para fazer essa minha análise. Mas são concorrentes reais. Estou planejando uma empresa que eu estabeleceria no mercado que está aí posto e que já existe, né? Então, claro, vocês vão fazer essas análises, tá? Da empresa de vocês em relação a esses 3 concorrentes. O que vocês vão analisar? Vocês têm que estabelecer esses critérios, tá? No mínimo 5 critérios. Tá? Não menos que 5, certo? Então, para o meu tipo de empresa, o tipo de produto que eu vou comercializar, o que seria interessante eu comparar com os meus concorrentes? Preço? Então, preço é uma coisa que não pode faltar, né? Então, meus preços vão da faixa tal a tal. Então, eu vou colocar aqui, né, minha faixa de preço, e vou colocar a faixa de preço dos concorrentes. Então, meu primeiro critério será preço. E depois vocês estabelecem os outros critérios, né? Prazo de entrega, localização, facilidade de acesso, estacionamento. O que é interessante comparar? O meu aplicativo. Então, eu vou colocar, né, a cobrança, né, por uso, a gratuidade do aplicativo, a usabilidade, né, acesso a diversas plataformas. Quais são os critérios? Pode depender do tipo de empresa. Então, os critérios aqui não são fixos, vocês podem alterar. O único que eu peço que esteja em toda e qualquer análise de vocês, né, é preço. Preço não pode faltar. Os outros vocês podem estabelecer o que seria um critério interessante de comparação, tá? Formas de pagamento, né? Enfim, promoções para comparar com os clientes, com os concorrentes de vocês, tá? Comparações objetivas, tá, gente? Então, por exemplo, primeiro critério eu vou colocar preço. Aí eu não vou colocar, né, a minha empresa, né, preço. Coloco ali alto, concorrente baixo.
né? Outro concorrente médio. Isso é um critério subjetivo, né? O que é preço alto, preço baixo, preço médio? Não diz nada. Então a análise tem que ser o mais objetiva possível, tá? Determinar exatamente, né, o que é aquele valor, o que é aquele critério, tá? Então, procurem ser objetivos, né, fugindo da subjetividade, ou seja, né, se eu colocar alto, baixo, né, se eu colocar maior, menor, é muito relativo, né? Então, tentem ser objetivos o máximo possível, tá? De novo, repito, né, o mínimo de 5 critérios, tá? Então, não vou fazer abrir aqui para corrigir essa tabela de vocês e encontrar ali só 3 critérios, ou só 4, porque no mínimo 5. Ah, mas a gente achou interessante, professor, ter 6. Ok, né? O mínimo é 5, se quiser colocar mais um, né? Só vai acrescentar mais uma coluna para a sua análise. Tá? Sem problema nenhum, só não pode ter menos que 5, certo? E não menos que 3 concorrentes para avaliar. É a empresa de vocês mais 3 concorrentes são os concorrentes existentes, reais no mercado em que a empresa de vocês vai atuar. Tá? Então não esqueçam, estrutura um parágrafo inicialmente, né, falando, né, dessa análise de concorrência que vocês estão fazendo, né, quais serão esses concorrentes a serem analisados, e depois o quadro com a análise. Tá? Então, claro, dentro de cada quadradinho desse, né, vai ter a informação a respeito, né, do comparativo da empresa de vocês em relação ao concorrente dentro daquele critério analisado. Tá? No chat ali, a Kathleen perguntou sobre os critérios. Não sei se ficou claro, Kathleen, a gente falou agora sobre os critérios. Ficou entendido? Até aqui tudo ok, senhor. Legal, Lucas. Tô conseguindo entender bem aí. Ali no critério eu boto, tipo, critério 1, preço, isso? E assim vai. Isso, só que tu vai tirar a palavra critério, né? Vai deixar só preço. Sim, né? exatamente. Critério só para orientar, né? O que vocês têm que colocar ali. Então, critério 2, tira a palavra ali, critério 2, vai colocar lá, por exemplo, localização. Critério 3, tu tira, vai colocar, por exemplo, formas de pagamento, enfim, né? Aquilo que é mais interessante vocês analisarem em relação ao concorrente de vocês, ao tipo de produto de vocês, tá, Lucas? Tá, beleza. Muito obrigado. Tá? Valeu. Muito bem. Alguém mais? Teria alguma dúvida, alguma pergunta? A Kathleen tinha perguntado antes ali dos critérios. Ficou tranquilo, Kathleen, para ti? Ô, prof. Sim. Ali na descrição da empresa, da concorrente, tanto pode ser loja física como loja online, no nosso caso, que nós fazemos vendas online? Pode. Tá? Digamos que tu seja uma loja de vestuário e tu pode ter, por exemplo, a Netshoes, que vende vestuário online, ou a Renner, que também tem loja virtual, né? Também pode ser essas lojas virtuais aí como concorrentes de vocês, tranquilo, tá? Tá bom, obrigada. Nada. A Kathleen colocou sim no chat. Legal, Kathleen. Muito legal as perguntas, as observações de vocês, gente. E é importante, né? Que vocês façam essas perguntas aí, porque já vai esclarecendo, né? Não vai ficando dúvida na hora de construir, né? Muito bem. Então, 3.2, né? Bem tranquilo. Só vai dar um trabalhinho, né? De procurar as informações, estabelecer os critérios, né? E procurar as informações dos concorrentes de vocês para comparar com a empresa de vocês, né? E depois o 3.3 é o estudo dos fornecedores, tá? Nesse 3.3, gente, nós vamos ter 2 tabelas, tá? Para fornecedores. A gente vai ter fornecedores de estrutura, que vai ser a primeira tabela, né? Ou seja, que correspondem à estrutura da empresa. Não é nada que a gente vai vender, né? É tudo que a gente precisa para trabalhar. Então, mesa, cadeira, né? Computador, ar-condicionado, né? Enfim, para montar a estrutura da empresa, a impressora, né? A maquininha, né? De cartão, tudo que se refere à estrutura para a empresa funcionar, tá? A primeira tabela são fornecedores de estrutura, que vão ser as máquinas, os equipamentos, os móveis, os utensílios da empresa, tá?
Na segunda tabela, nesse item 3.3, a tabela 2, no caso, vão ser os elementos para estoque da empresa, ou seja, tudo aquilo que eu vou, em algum momento, converter em produto, né, ou em prestação de serviço, né, para obter a minha receita. Tá? Então, são os elementos que eu vou ter em estoque para prestar o meu serviço, ou que eu tenho em estoque para vender para o meu cliente final e que depois vai gerar a receita, né, para a minha empresa. Tá? Então, uma tabela de fornecedores de estrutura, que são coisas que eu não vendo, né, eu uso para trabalhar, e depois uma tabela, né, específica para insumos, né, insumos, mercadorias, matérias-primas, que vão gerar depois a nossa venda, né, e a nossa receita. Tá? Então, essa grande diferença aí entre essas duas tabelas que vocês vão colocar aqui no 3.3. Tá? Então, claro, façam um pequeno parágrafo introdutório, né, abaixo do 3.3, não esqueçam de apresentar o que vem nesse item. Né? A empresa XYZ apresenta a seguir, né, a sua estrutura, né, de fornecedores para móveis, né, equipamentos, utensílios, e também a sua estrutura, né, de fornecedores para insumos de estoque, mercadorias, matérias-primas, né, ou elementos utilizados na sua prestação de serviço. Tá? Então, começando pela primeira tabela, tá? Tabela de estrutura. Então, antes de falar do conteúdo dela, vejam, segue é um elemento não textual, tá? Quadro, tabela, figura, gráfico, foto, imagem. É uma tabela? Então, vou colocar tabela número tal. Vai ser a primeira tabela do documento, então tabela 1, e o título dela, né? Fornecedores, itens adquiridos, marcas, equipamentos, móveis e utensílios, ou seja, é de estrutura. E aí vai ter, então, né, a sequência de itens, quantos itens serão, né, tá ali a ordem, né, vão ser 10, 20, 30, 40 itens que precisa para a estrutura da empresa, a descrição deles, as quantidades, o fornecedor, de onde eu estou comprando, né, aquele item de estrutura da empresa, o valor de cada um, o valor total, né, se for mais de um, e a forma de pagamento. Por exemplo, refrigerador, né, eu preciso para a minha empresa, lá para o refeitório da empresa. Né, vou ter lá 20 funcionários, né, eu vou ter um refeitório lá para eles utilizarem, enfim. Então, vou ter um refrigerador lá. Vou precisar só de um. Vou comprar na loja Colombo. O preço é R$ 655,40. O valor total é só esse valor, porque não vou ter dois, vai ser só um. Aí eu consigo parcelar em 2 vezes. Então, o pagamento vai ser em 60 dias. Eu vou precisar de estantes de madeira. Eu vou utilizar lá no meu estoque inicial, uma empresa pequenininha, 3 estantes, né, de madeira para colocar minhas matérias-primas lá. Então, a estante não é vendável, né? É uma estrutura. Então, eu vou usar 3. Eu encontrei lá no Mercado Livre, né, o mais barato, né, cada estante R$ 199,90. Né? São 3, então o total deu R$ 599,70. Eu vou fazer o pagamento no cartão, né, para 30 dias. Tá? E a gente monta tudo que precisa para a nossa estrutura, né, funcionar, para a nossa empresa funcionar. Tá? Distribuindo obrigatoriamente, tá, gente? Em à vista, 30, 60 e 90 dias, tá? A gente vai fazer obrigatoriamente nessa distribuição, tá? Porque nós vamos lá na parte terceira e quarta fazer a parte financeira e contábil. Em algum momento lá vai ter o nosso fluxo de caixa, tá? E a nossa estrutura de fluxo de caixa aqui no plano de negócios, né, a gente vai precisar ter uma distribuição de custos, né, relacionados a essa distribuição em 4 períodos, tá? À vista, 30, 60 e 90. Por isso, obrigatoriamente, nessas tabelas, tem essa distribuição. Então, a gente vai pegar tudo que é de estrutura aqui e algumas coisas vai colocar aqui à vista, outras, né, 30, 60 e 90, tá? Por causa desse fluxo de caixa lá, a gente vai fazer na parte contábil financeira. Claro que não só por isso, né? Mas, obviamente, uma empresa que está começando não vai pagar tudo à vista, né? Ela vai buscar distribuir, né, esses pagamentos, né, para enquanto ela está obtendo caixa, né, está obtendo receita, ela ir fazendo os pagamentos dos investimentos iniciais. Né? Então, tem essa outra justificativa, essa outra motivação também, que é uma motivação de gestão e outra é a motivação de estrutura do trabalho. Tá? Maria Luísa levantou a mão. Pode falar, Maria.
Tá, então não dá para ser tudo à vista, não dá para tirar tudo de vez do caixa, tem que ser dessa forma, parcelado, para lá no final conseguir fechar o caixa, digamos. Exatamente, Maria, exatamente essa é a ideia, tá? Tá, certo. Muito bem observado aí pela Maria, gente. Essa ideia principal, né? Em função de gestão, né, a gente faz a distribuição, não vai pagar tudo à vista, vai distribuir, né? E a segunda motivação pela qual, né, a gente vai fazer essa distribuição é a própria estrutura do trabalho, né, que exige que seja dessa forma por causa desse primeiro motivo, tá? Então foi muito observado aí pela Maria. Ok, gente. Montou toda a tabela de estrutura, tá? Bom, somando todos os valores, vai dar um total geral, né? Nesse exemplo aqui deu 22.800. Então, desses 22.800, quanto foi à vista? Tá? Aí soma todos à vista. Quanto foi em 30 dias? Soma todos a 30 dias, né? Então, eu vou ter ali subtotais, né? Então, tem o total à vista, o total a 30, o total a 60, o total a 90 dias. Então, aqueles 22.800 vai estar obrigatoriamente distribuído, né? Um subtotal à vista, 30, 60 e 90, né, conforme a gente colocou na nossa tabela. Tá? Esses valores aqui depois vão ser importantes, tá? Lá na construção das próximas etapas. Então, se vocês não fizerem agora, quando forem fazer as próximas etapas, não vão conseguir fazer. Vão ter que voltar aqui na etapa 2, né, e refazer isso aqui. Então, eu recomendo. Já façam certo da primeira vez, tá? Então, logo abaixo dessa tabela, já tem a distribuição, né, desses elementos, então, à vista 30, 60 e 90. E claro, né, lá em cima da tabela, né, a numeração, né, o que é a tabela, o número, o título, embaixo, fonte 2 pontos, a autoria própria. Por quê? Bom, vocês que pesquisaram os valores, né, pensaram na estrutura e, né, organizaram essa tabela de fornecedores de estrutura. Então, por isso, lá embaixo vai fonte 2 pontos, autoria própria. Tá? A segunda tabela desse item 3.3. Nessa segunda tabela, nós temos agora os elementos de estoque, né, de vocês, que vão virar depois, né, a receita de vocês, porque esses elementos de estoque vão ser vendidos, né, ou vão ser transformados, né, em produto para ser vendido. Né. Então, nesse caso aqui, como é uma empresa da área automotiva, prestadora de serviço de instalação e conserto automotivo, o que ela tem no estoque dela? Né? Ela tem alarme, interface, rádio, película, né? Enfim, uma série de, né, lâmpadas, né, farol, né, espelho retrovisor, ou seja, uma empresa, né, de manutenção automotiva, um prestador de serviço. Quando ela prestar o serviço dela, ela vai instalar esses itens, né? Então, isso que ela tem no estoque dela, isso é vendável, né? Então, é a segunda tabela, né, que são as mercadorias, insumos para estoque, tá? Então, claro, aqui eu peço que vocês observem o seguinte: nós vamos fazer um estoque estimado para 30 dias, né? Ou seja, tudo que eu preciso para vender nesse primeiro mês de trabalho, tudo que eu preciso para prestar de serviço nesse primeiro mês de trabalho. Então a previsão é que eu precisaria aqui, neste exemplo, né, de 50 unidades de alarme, né, porque provavelmente é isso que eu vou instalar no primeiro mês, né, 25 rádios, né, 8 rolos de película, né, 1.000 unidades de lâmpadas, né, espelho retrovisor, 80 unidades, pensando, né, nessa margem aí, né, de 30 dias de trabalho. Tá? Fornecedores, tá? Aí, nesse caso, procurem os fornecedores originais, fornecedores primários. Né? Então, se eu pensar assim, eu vou ser uma hamburgueria, e o meu fornecedor aqui eu não posso colocar, né? Eu vou comprar o pão de hambúrguer, por exemplo, no Zafari, eu vou comprar no supermercado, né? Ou na padaria da esquina, né? Por quê? Bom, quem fornece, né, para o Zafari é uma empresa, e o Zafari já está colocando um valor em cima. Então, eu não vou dar parte do meu lucro para o Zafari comprando o pão do Zafari. Vou comprar desse fornecedor original, primário, né? Porque é uma empresa que fornece para esses grandes players. Eu vou buscar dele. Então, são esses os nossos fornecedores que vão aqui, tá? Então, eu vou colocar, né, de uma grande rede, né? Não vou comprar, por exemplo, do Mercado Livre, porque alguém está vendendo lá e está colocando lucro. Eu vou comprar do fornecedor original, né? No caso aqui das nossas matérias-primas, tá? Ou dos nossos insumos para estoque. E é claro, né, vai ter o valor unitário,
eu vou ter que multiplicar esse valor unitário pela quantidade que eu vou estar adquirindo para aquele primeiro mês para dar o valor total, né, daquele item, certo? Também vai ter uma coluna de forma de pagamento para distribuir, né? Algumas coisas eu vou colocar à vista, outros a 30, 60 e 90 dias, com aquela mesma justificativa da primeira tabela, tá? A Maria Luísa levantou a mão, pode falar, Maria. Nessa parte entra, no caso, vamos supor, as embalagens, senhor? Embalagens, né? Não só os elementos que a gente vai produzir o produto, mas tudo aquilo que vai junto com o produto, né? Embalagem, selo, caixa, né? Que a gente usa para embalar o produto, enfim. Né? Adesivo, folhas. Adesivo, isso. Né? Tudo que for junto com o produto, tá? Maria, certo. Perfeito. Ótimo raciocínio. Perfeito. E aí, gente, distribuído também em à vista, 30, 60 e 90 dias, tá? E vocês podem colocar uma coluna aqui também ao lado dos prazos, né? Então, quanto tempo aquela empresa, né, que me fornece o alarme, em média, leva para entregar, né? Alguns fornecedores vão me pedir um prazo de 10, de 15, de 20 dias, né? Para fazer essas entregas, né? Então, é legal colocar aqui essa coluna, tá? Bom, abaixo eu vou ter o total geral, ou seja, vou somar todos os subtotais, né? Quanto é que deu o total de alarmes, interface, enfim, soma tudo. Nesse exemplo aqui deu 59.266,53 centavos. Bom, nesse momento, né, eu tenho o total e eu já fiz ali a distribuição, né? Alguns à vista, outros 30, 60, 90 dias. Aí eu somo, né? Tudo que foi à vista, tudo que foi 30, 60, 90 dias, vou ter aqui abaixo, né? Esses subtotais, tá? Por cada prazo de pagamento, certo? De novo, repito, é importante que façam isso, porque depois vai lá para o nosso fluxo de caixa. Tanto ali, né, da primeira tabela, quanto dessa segunda tabela, tá? E embaixo da tabela vai fonte 2 pontos, autoria própria, porque vocês, né, que montaram essa tabela, pesquisaram essas informações, tá? E, então, esse é o nosso item 3.3, tá? São os fornecedores, tá? Primeira tabela, fornecedores para a estrutura. Segunda tabela, fornecedores de estoque, né? Que depois vai virar venda e receita para vocês, tá? E que a gente vai utilizar depois essas informações nas etapas seguintes do projeto. Então é importante que façam, né? Com detalhamento, com correção, né? Exatamente como a gente está colocando aqui, para não terem que eventualmente refazer, tá? Abaixo dessas duas tabelas, tabela 1 e tabela 2, onde vocês fizeram aquelas totalizações, né? Na primeira tabela, fizeram à vista 30, 60 e 90, né? Da tabela de estrutura. Depois, abaixo da tabela de estoque, fizeram igualmente, né? À vista 30, 60 e 90. Agora, aqui, vocês fazem as compras totais, considerando tudo, tá? Então, compras totais. Quanto é que deu o total da primeira tabela e o total da segunda tabela? Soma, vai dar as compras totais. Considerando estrutura e estoque, somou as duas, deu as compras totais. No caso do nosso exemplo aqui, 82.066,53, que é a soma dos totais das duas tabelas. E agora a gente totaliza também, né? O que ficou a 30, 60, à vista 30, 60 e 90 dias. Então lá, à vista da primeira tabela e o à vista da segunda tabela, soma, deu esse total aqui. É a mesma coisa, então, para os demais, tá? Aí vocês podem fazer, então, né, uma consideração sobre o percentual que ficou, né? Desse total, 82 mil e pouco, né? Esses 24 mil e pouco ficou quanto? Era 30% desse valor total, né? E aí vocês têm os percentuais correspondentes também. Então, essa aqui seria, né, a tabela que fecha o item 3.3. A gente está totalizando, né, tanto da tabela 1 quanto da tabela 2, os elementos à vista, 30, 60 e 90 dias, tá? Essa última tabela, não esqueçam, né? Então, vai ali tabela 3, né, tabela de compras totais, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Esses elementos a gente vai utilizar também lá no nosso fluxo de caixa, né? Então, não esqueçam de fazer isso, tá? E aí, gente, fechamos, então, o nosso capítulo 3, né? Correspondente, então, à nossa etapa 2, tá? Então, terça-feira hoje, né? Trabalhamos o quê? Os detalhes, o que fazer, como fazer, o que não pode deixar de ser feito, o passo a passo, as informações todas para vocês construírem, né, essa etapa 2, tá? Agora nós vamos fazer nosso intervalo,
depois do intervalo chamada, depois da chamada, os grupos se reúnem, né? Conversam sobre essa nova etapa, distribuem as tarefas entre vocês e começam essa construção. Eu permaneço, né, nessa segunda parte da aula, conectado aqui ao vivo com vocês, porque aí vocês vão começar a fazer, né? Aí pode começar as dúvidas, as perguntas, né? Enquanto estão fazendo, né? E eu vou estar aqui para atender sempre nessa segunda parte da aula, tá? Obviamente, na quinta-feira, a gente continua, né? Essa etapa 2, só que aí eu trago, né, um trabalho já que foi entregue em ano anterior, com vários erros para a gente olhar juntos, né? Para vocês já ficarem atentos aos erros mais comuns, para quando forem fazer a entrega de vocês, que já é para o próximo sábado, né? Fazer essa entrega tudo ok, né? É claro que hoje já tem que estar, né, elaborada aí, né, a pesquisa de vocês, para vocês já colocarem ela a rodar, né? Porque aí fica, a pesquisa, por exemplo, fica quarta, quinta e sexta, e no sábado, quando tem que entregar, vocês já têm os gráficos para inserir e fazer a entrega, né? Então não demorem, né, para fazer a pesquisa de clientes, né, que é a primeira dessa etapa, tá? Gente, agora então 10h50, 11h05, tá? A gente volta do intervalo para fazer a nossa chamada, depois os grupos estão aí para se reunirem, certo, gente? Durante o intervalo só fecha a câmera e o microfone, então 11h05 eu abro novamente. Combinado? Intervalinho aí para um café então. Até daqui a pouco.